Você está ouvindo o Entre Líderes. Aqui liderança não é romantizada, é confrontada. Este é um recorte real das salas de treinamento onde líderes encaram o que evitam enxergar no dia a dia. Você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Porque entre líderes, a verdade não é negociável. Formato de aprendizado que é através de histórias. As pessoas aprendem muito com as histórias umas das outras. E a gente precisa aprender a contar boas histórias também. A gente está, às vezes, começando a acostumar a só ouvir histórias ruins, né? Histórias ruins na TV, histórias ruins no rádio, histórias ruins nas redes sociais. E a gente precisa começar a contar outros tipos de histórias também para a gente poder incentivar as pessoas, né? E na parte da manhã, eu estava contando um pouco, né, da minha trajetória para vocês, e eu disse que em 2022 eu tive um desafio novo, que era montar um treinamento, então, né, para pessoas operacionais, que eram esses puxadores de turma, né, esses turmeiros. Foram 120 pessoas no total, na área de citros. E as minhas experiências até aquele momento eram experiências mais focadas em atividades gerenciais de coordenação. Eu sempre estive na sala de aula com essas pessoas. Então, ensinando, treinando gerentes, treinando coordenadores, fazendo mentoria com diretores. Essa sempre foi a minha zona de conforto, minha praia, minha zona de conforto, a linguagem, os exemplos e tudo mais. Quando o diretor dessa empresa me convidou para poder montar esse programa, eu caí lá naquele meu desconhecido total, porque eu falei assim, cara, como eu vou fazer? Tipo, nem sei por onde começar. Eu não entendia ainda da área de citros, a minha área de usinas é muito mais forte do que a área de citros. Eu não entendia e eu ia ter que descer no pipeline operacional na raiz do negócio. Falei, nossa, acho que eu não dou conta disso. Não sei se a minha linguagem vai ser compreendida, não sei se eu vou conseguir colaborar com a visão deles, mas uma coisa, sabe aquele instinto de tipo, fala que sim, fala que sim? Eu falo assim, tá, eu gostaria de assumir esse desafio com uma condição. Você me dá 3 meses para eu poder visitar algumas fazendas e conhecer essa galera? E eu tenho que conversar com eles, eu tenho que saber quem eles são. E eu tenho mais, eu preciso conversar com quem lidera eles, porque quem tinha me convidado era o diretor e o RH, que às vezes tem uma noção, mas às vezes é sem noção geral. E eu já sei disso, por quê? Porque eu já atuo com esses caras há quase 20 anos. Então, eu não posso ir só pelo que o diretor está me passando. Então, eu preciso falar também com o líder desses caras. Então, ele me deu essa oportunidade, 3 meses, visitei 11 fazendas, em todo estado que você imaginar. E eu conversei, então, com os turmeiros, que nessa empresa são chamados de encarregado de turma. Eu conversei com os encarregados de colheita, que são os gestores desses encarregados de turma. E eu conversei com alguns colhedores de laranja, que eu precisava conhecer meio que todo mundo. Aquilo para mim, aqueles 3 meses para mim foi uma escola. Eu não conseguiria aprender aquilo numa academia, nunca, em hipótese alguma. Porque aquelas pessoas me ensinaram humildade, me ensinaram superação, ensinaram força de vontade. Cara, eles me ensinaram de tudo. Todos eles, de todos os estágios lá, de todos os pipelines, inclusive os colhedores. Bom, se isso te incomodou, talvez seja exatamente o ponto que você precisava rever na sua liderança. Porque entre líderes, a responsabilidade nunca é terceirizada.